Aula 23, Gestão de riscos, ética e integridade. A gestão de risco é um processo que visa identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar os riscos que podem afetar o cumprimento dos objetivos e a entrega de valor da administração pública. Os riscos podem ser de natureza interna ou externa e podem envolver aspectos estratégicos, operacionais, financeiros, legais, regulatórios, ambientais, sociais, políticos, entre outros. As medidas mitigatórias são as ações que visam reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos identificados, ou seja, diminuir a exposição ao risco. As medidas mitigatórias podem ser preventivas ou corretivas, devem ser planejadas, implementadas e avaliadas de forma efetiva e eficiente. O objetivo desse relatório é apresentar os principais conceitos, benefícios, desafios e boas práticas relacionadas à gestão de risco e às medidas mitigatórias na administração pública, bem como recomendar algumas ações para aprimorar esse processo. Conceito básico. Segundo o COSO, Community Sport Organization Treaty Commission, um dos principais referenciais internacionais sobre a gestão de risco, o risco é definido como o efeito da incerteza nos objetivos. O risco pode ser positivo ou negativo, dependendo de como ele afeta o alcance dos objetivos. O risco positivo é chamado de oportunidade e o risco negativo é chamado de ameaça. A gestão de risco é um conjunto de atividades coordenadas que visam direcionar e controlar uma organização no que se refere aos riscos. A gestão de risco envolve as seguintes etapas: estabelecimento do contexto, definir o escopo, os objetivos, critérios e a responsabilidade da gestão de risco. Identificação dos riscos, reconhecer os eventos ou circunstâncias que podem afetar os objetivos da organização, bem como suas fontes, causas e consequências potenciais. Análise dos riscos, estimar a probabilidade e o impacto dos riscos identificados, considerando os controles existentes e os cenários possíveis. Toda empresa consolidada no mercado conta com a gestão de risco, afinal, em algum grau, suas vulnerabilidades ficam expostas. Sendo assim, é necessário que sócios e colaboradores saibam como agir nas mais diversas situações. No setor público não é diferente. Essa necessidade de um bom gerenciamento de risco é essencial, demandando ferramentas que ajudem na tomada de decisões complexas, como risco de saúde, risco ambiental, risco ao bem-estar econômico, entre outros. No plano, somos especialistas no atendimento a empresas do setor público, sendo responsável por direcionar, inclusive na implementação e aperfeiçoamento do gerenciamento de risco. Gestão de risco na administração pública, discussão necessária. Diante de tantas complexidades presentes na gestão pública e nas constantes mudanças, inclusive por conta de novas tecnologias, para uma boa tomada de decisão é fundamental contar com a gestão de risco eficiente. A implementação de gerenciamento de risco é consequência das constantes melhorias na qualidade de serviço público e eficácia de políticas públicas. Para o economista de Harvard, Patrick Bernstein, o risco não é sinônimo de perigo, pois se trata de imprevisibilidade quanto ao futuro. Para ele, a boa gestão de risco na administração pública requer uma abordagem sistemática que possibilite um conjunto de cenários e oportunidade da reflexão diante dos possíveis resultados. A capacidade de lidar com os riscos também é sinal de maturidade no ambiente organizacional. Outros pesquisadores apontam o risco como a probabilidade de que algum evento ocorra, podendo ser bom ou mau, ou seja, essa abordagem quebra com a ideia de que riscos estão atrelados apenas a aspectos negativos. No setor público, as necessidades são diferenciadas, isso porque é um setor que precisa apresentar resultados e valores que sejam essenciais para o exercício da cidadania. Além disso, deve-se constantemente pensar no desenvolvimento dos dirigentes públicos. Também é necessário que exista um alinhamento de ações entre as esferas administrativas, federal, estadual e municipal, e as instituições responsáveis pela capacitação de políticas para a melhoria da gestão no setor público. Dentre as principais reflexões quanto à gestão de risco na administração pública estão: a preocupação central da gestão de risco é o cuidado ao bem público, ou seja, no primeiro plano de gerenciamento está o interesse público. Nenhum servidor público que seja inovador pode evitar decisões que envolvam riscos.
A capacidade do governo de gerenciar risco depende das habilidades de seus funcionários. Conforme a inovação, surgem novos desafios e maior demanda pela gestão de risco na administração pública. Sendo assim, os servidores públicos são peça-chave fundamental nesse contexto. Para que os servidores possam aprender a melhor gerenciar os riscos, há algumas importantes orientações, como trabalho com base na experiência pessoal e comunitária, se apropriar de área onde não se possui experiência por meio de aplicação da técnica, tentativa e erro, aprofundamento na teoria para observação e levação. No setor público, um dos principais objetivos da gestão de risco é conseguir diminuir os custos de atividade que apresentam incerteza e aumentar a mais benefícios sociais e econômicos. O governo lida com risco o tempo inteiro e esse risco pode incidir sobre a população, portanto a responsabilidade é enorme. A gestão de risco engloba identificação do risco, medir o impacto do risco que foi identificado, decisão sobre por cada risco relevante pode ser minimizado, resposta ao risco. O que se espera no futuro? O foco da gestão de risco na administração pública está no interesse coletivo e precisa provocar melhorias na qualidade dos serviços que são afetados pelo governo, assim como as políticas públicas devem ser eficazes. Será preciso cada vez mais a rápida adaptação às mudanças que acontecem. Constantemente é avaliada a capacidade dos governos no planejamento, formulação e implementação de políticas e cumprimento de ações. Considerando a importância da governança corporativa, dever de todos que administram o recurso público, a prestação de contas e os controles internos e externos, responsável por supervisionar as ações e decisões do setor administrativo. Quanto se pode melhorar a funcionalidade da gestão pública e, consequente, o atendimento à população, é o dever de todos os envolvidos. Momento de um plano organizacional, transformação. Avaliação de desempenho para a organização. Como fazer essa escolha? Realizar a identificação de talentos, ter o indicador da produtividade dos times, entre outros. Somos responsáveis pela implementação de programa de avaliação e desempenho, por isso este artigo vai te ajudar a entender mais sobre o processo e a decidir qual seria o melhor caminho para a sua empresa. A avaliação de desempenho para entender a performance dos times. A avaliação de desempenho ajuda a empresa a compreender se um colaborador está abaixo ou além do desenvolvimento esperado. Sendo assim, é possível fazer análise comportamental com base no hard skill, soft skill e assim traçar um plano estratégico para atender a necessidade daquele colaborador do time, seja por meio de treinamento, promoções, bonificações, etc. O que está por trás da avaliação de desempenho?